Oi, gente, vamos dar início ao nosso curso de caricatura. O primeiro personagem que eu peguei aqui para usar como exemplo no nosso curso é o Mister Bean. Ele já tem uma característica bem própria, né? Uma cara bem engraçada, bem propícia para ser transformada em caricatura, tá? Bom, lembrando que o que a gente vai ver aqui no curso, os exercícios que estão sendo feitos aqui, a gente está gravando as aulas, demonstrando digitalmente, pode ser tudo feito em papel, em nanquim, em lápis, sem problema nenhum, tá? Aqui a ferramenta não importa, isso aqui é só uma maneira de conseguir demonstrar de um modo mais fácil. Bom, a primeira coisa que a gente faz para criar caricatura é precisar de um modelo, né? No caso aqui eu peguei uma personalidade, né, uma pessoa conhecida, eu peguei duas fotos ali no Google, a gente vai usar essas fotos como referência, então, para construir essa nossa caricatura. Eu vou criar um layer novo aqui, e a gente vai fazer, a primeira coisa vai ser um sketch, né? Dessa pessoa, dessa personalidade, de quem a gente for fazer a caricatura. Então, primeira etapa, vamos fazer um sketch, um desenho rápido, bem solto, pegando as principais características dessa pessoa. O que são as principais características? A gente vai pegar nessa pessoa que a gente vai transformar numa caricatura tudo aquilo que ele tem de expressão facial, de detalhes de rosto, aqui, por exemplo, um nariz saliente, uma boca grande, uma orelha meio para fora, todos esses detalhes físicos, a gente observar, que a gente pega no rosto da pessoa, a gente vai fazer o quê? A gente vai exagerar essas características físicas, né? De modo que vai deixar esse rosto da pessoa ao mesmo tempo engraçada e ao mesmo tempo fácil de reconhecer. Então vamos começar aqui no Mister Bean. A primeira coisa que eu vou fazer é em relação ao rosto, tá? Então eu vou observar que o rosto dele aqui ele não tem um rosto muito redondo, ele não tem um rosto afilado, ele tem um tipo de rosto até meio quadrado aqui, né? Você pode ver que não é muito comprido, não é uma cara redonda, é um rosto meio quadrado, até um pouco achatado quando ele sorri. Então essa é a primeira característica que eu vou colocar aqui no meu esboço, é o tipo de rosto do personagem, da pessoa que eu estou fazendo. Então aqui, ó, o rosto dele é mais ou menos assim, ó. Vocês podem observar, ó, ele não, como eu disse antes, ele não tem um rosto muito afilado, né? Ele tem um rosto mais achatado, então eu vou fazer um rosto aqui um pouco mais quadrado, né? Primeira coisa que eu pego, então, o formato do rosto. Aí eu começo a pegar as características do personagem em si, da pessoa em si, né? Ele tem uma testa um pouquinho grande, então eu vou fazer o olho dele aqui mais para baixo. Vamos centralizar o rosto aqui, ó. Aqui seria o traço dos olhos. Eu vou fazer aqui a parte do nariz, aqui mais embaixo. Ó. E a boca mais embaixo ainda. Por que eu vou fazer desse jeito? Porque eu quero fazer a testa dele ficar grande. Então eu vou fazer os olhos mais ou menos nessa altura aqui, ó. E deixar a testa dele grande, tá? Então vamos lá. Já deixei esse espaço para a testa. Vamos pegar outra característica. Vamos começar aqui de cima para baixo, tá? Testa grande. A sobrancelha bem grossa, tá? Ó, bem arqueada, grossa. Pode observar o olho regalado. Então, são características que a gente pode pegar também, ó. Então vamos lá para fazer um olho meio exagerado, ó. Em relação à cabeça, esse olho está muito grande, né? Mas a ideia é essa. Se ele tem o olho um pouco arregalado, vamos aumentar os olhos dele então aqui e deixar bem arregalado. Sobrancelha. Sobrancelha é grande, então vamos deixar a sobrancelha dele aqui bem maior. Tá? Só esboçando livremente, sem muito detalhe, só pegando as características, tá? Com a sobrancelha. Aqui ficaria parte da testa dele, né? Que é um pouquinho enrugada. A testa dele ocuparia mais ou menos essa região aqui, uma região relativamente grande, porque a gente está exagerando. E o cabelo começaria aqui, então, né? Depois a gente faz o cabelo dele. Vamos deixar o cabelo aqui
só marcado a altura que eu vou começar o cabelo dele. Vamos continuar aqui. Exagerei os olhos, exagerei a sobrancelha. Agora outro detalhe que chama atenção é o nariz, né? O nariz dele é o principal aqui do rosto que chama atenção, né? Então sai aqui essa parte aqui do osso aqui do nariz. E essa parte de baixo, que é a parte mais engraçada, né? Que é curvada aqui, bem pontuda e bem curvada. Essa parte aqui a gente vai exagerar bem, tá? Então a gente vai fazer essa parte aqui quase lá em cima da boca, ó. É um nariz meio caído assim, ó. E com uma saliência na ponta aqui, que a gente pode fazer uma marcação aqui e depois a gente decide se mantém ou não essa marcação, essa saliência. Tá, vamos fazer aqui o detalhe dos olhos aqui, só o globo ocular aqui, fazer a parte do completar um pouquinho o olho. E o olho dele, se a gente observar, outra característica aqui, ó, a gente vai rabiscando o nosso sketch e observando os detalhes na nossa referência. Então aqui, ó, sobrancelha, o olho. O olho eu exagerei, mas tem mais um detalhe que chama atenção no olho dele, que é? Essa parte aqui, né, da bolsa aqui nos olhos, aqui, ó. Você pode ver que tem um excesso aqui, né, um exagero. Então vamos colocar isso aqui também nos olhos. Essas características também geralmente chamam bem a atenção, né? Vamos colocar aqui, ó, deixar ele com umas olheiras assim. Outra coisa que chama atenção aqui, a boca dele é uma boca estreita, né? Ó, estreita e bem exagerada, aqui bem para os lados. Ó. Vamos fazer os lábios aqui e vamos dar uma exagerada, obviamente, no comprimento, tá? Vamos deixar a boca aqui um pouquinho maior. Vamos exagerar os lábios. Ó, esse de baixo aqui é meio quadradinho, né? Ó. Podemos fazer um pouquinho mais quadradinho. E o queixo dele não é muito saliente, eu vou aumentar um pouco aqui, porque eu perdi um pouco na hora que eu comecei a fazer o restante do rosto. Eu perdi um pouco do tamanho do queixo aqui, né? Então, deixa eu apagar aqui só para não causar confusão. O queixo não precisa salientar demais. Bom. E a outra característica que ele tem aqui no rosto dele, que chama atenção, é parte dessa expressão facial. Olha como é marcado, né? Ó. Ele sorri, essa parte aqui da bochecha, aqui tem uma cova aqui, né? Uma covinha. Então, essa parte aqui a gente pode salientar também, ó. Essa parte dessa marca aqui do lado. E também essa expressão aqui, ó. Marca de expressão, ó. Isso aqui a gente pode exagerar também. Tá? Então aqui, mais ou menos a gente pegou as principais características. Falta pegar o detalhe aqui das orelhas, né? A orelha dele também é bem saliente, a gente pode exagerar, então vamos aumentar as orelhas dele aqui para que sobressaia do rosto aqui, né? A gente está pegando as características e exagerando. Eu achei que ficou muito de lado. Vou fazer ela um pouco mais de frente também, que nem tá essa aqui. Mais ou menos isso. E ficou o cabelo, então, né? Que a gente deixou por último. Bom, vamos baixar um pouquinho. Vou deixar o cabelo dele aqui. O cabelo, vamos começar o cabelo dele aqui para ele ficar com uma testa saliente, né? Como eu já falei, entre as rugas aqui, umas ruguinhas aqui na testa. E o cabelo dele, ele não é calvo, né? Ele tem bastante cabelo normal em cima, mas ele também, por ter a testa alta, a gente vê que, né, é uma pessoa que também tem umas entradas aqui. Ó. Então a gente pode exagerar essas entradas. Em vez de fazer o cabelo completo, a gente exagera a entrada e faz o cabelo aqui em cima. A gente faz pouco, né? E a gente salienta mais essa entrada dele aqui. Se a gente acompanhar o cabelo aqui do lado, ó,
e não fizer muito cabelo em cima, a gente salienta mais essa testa, né? Salienta a testa e salienta essa entrada que ele tem aqui também. Bom, ele tem um sinal aqui, ó, importante, uma característica física aqui do rosto dele importante que precisa fazer. E vamos observar aqui se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar nesse nosso primeiro esboço. Tá? Um esboço bem rabiscado, né? Bem solto. Eu acho que não. Ó, tá alta. Vamos recapitular então, né? O rosto aqui está meio achatado, né? Uma cara meio quadrada. Formato de rosto foi a primeira coisa que eu observei. Aí a gente começou a ver características do rosto em si, né? A testa alta, com algumas rugas, que a gente já colocou aqui. Sobrancelha exagerada, grossa, a gente aumentou bastante, vai ficar bem exagerada. O olho dele é meio grande também, é meio arregalado e com bastante bolsa aqui na volta, né? Tem bastante marca aqui no olho dele. A gente também exagerou, acentuou. O nariz chama bastante atenção, então a gente chamou aqui atenção para o nariz, podemos até aumentar um pouco a ponta, olha como a ponta do nariz dele é grande, ó. A gente pode até aumentar um pouquinho essa ponta aqui, ó. Né? Lembrando que a gente está exagerando as características físicas do personagem. A boca, esse lábio de cima e o de baixo são bem, praticamente do mesmo tamanho, né? O de baixo um pouquinho mais quadrado aqui pelo sorriso, a gente percebe, então eu deixei aqui praticamente o mesmo tamanho. O de baixo um pouquinho mais quadradinho. E o último detalhe seria o quê? Essas expressões faciais que ele tem bem marcadas aqui, ó, quando ele sorri. Então a gente coloca também essas expressões faciais. Aqui o rosto dele, pelo que dá para observar, ele tem um pouco de papada aqui, né? Não tem um pescoço muito estreito. Então a gente pode fazer, se for fazer uma golinha aqui, assim do corpo, para não ficar esse rosto boiando, a gente pode pegar essa característica de fazer, ó, essa papada, sair o pescoço aqui, né? Reto, a gente faz dessa maneira e acentua um pouco esse papo que ele tem aqui embaixo. Aí vamos fazer aqui bem pequenininho uma gravatinha e a gola. Ficar com o corpo pequenininho, né? E ficar mais engraçado. O ombro estreitinho, ó. Aí o corpo fica bem desproporcional e deixa aí o personagem então mais engraçado. Vamos subir um pouquinho. Bom, gente, acho que para o sketch a gente já conseguiu pegar todas as características nesse esboço aqui, nesse RAF, e a gente conseguiu pegar todas as características que a gente tem olhando aqui para a nossa referência. Se quiser, eu pegar o meu branco aqui, ó, eu posso dar uma limpada aqui também, ou eu poderia fazer uma outra camada e dar uma limpada, deixar esse sketch bem limpinho. Por que eu não vou fazer isso? Porque na próxima aula a gente vai fazer a arte final, ou seja, a gente vai fazer o traço definitivo desse desenho. Então não adianta eu limpar ele aqui e na outra aula a gente for fazer a arte final, já que na arte final a gente já vai limpar o desenho, né? Então não tem necessidade. Então aqui com esse sketch eu já consegui pegar as características do personagem que eu queria pegar, as que eu vi que são mais salientes. Vou pegar só uns traços de marcação aqui, ó, só algumas coisinhas. E o que eu achei mais saliente no personagem e já coloquei aqui então no papel. O que eu vou fazer agora? A próxima etapa vai ser limpar esse desenho, né? Tem que deixar esse desenho agora com o traço único, bem acabadinho, para poder depois a gente aplicar a cor. Mas para o esboço é isso aí, ó, tá? Conseguimos então já deixar o esboço pronto com as principais características do Mr. Bean. Vamos então fazer um acabamento aí na próxima aula, nesse sketch. Vamos fazer uma arte final, ou seja, vamos fazer um traço final em cima desse sketch, tá? Então a gente se vê aí na próxima aula. Até mais.